Meus irmãos, essa carta que o apóstolo Paulo escreveu para Tito, no qual o texto que nós acabamos de ler faz parte, ela foi escrita porque o apóstolo Paulo havia iniciado trabalhos numa ilha chamada Ilha de Creta. Inclusive, você ainda hoje pode ir lá visitar essa ilha, é um ponto turístico bem famoso. Mas o apóstolo Paulo fez alguns trabalhos lá. Ele saiu e deixou Tito cuidando das igrejas que foram iniciadas nessa ilha. O apóstolo Paulo, então, manda uma carta para Tito com o propósito de orientar Tito sobre a organização daquelas igrejas. E se existe algo que é essencial para a organização de algo, é a educação. Educação é um fator extremamente determinante para que algo seja organizado. Eu lembro da primeira vez que eu fui para a cidade de João Pessoa, na Paraíba, cidade essa que eu morei depois por 6 anos, né? Então, a primeira vez que eu fui para João Pessoa, a minha esposa foi na frente de avião e eu depois fui de ônibus. E em frente ao terminal rodoviário de João Pessoa fica o terminal de ônibus de João Pessoa, onde eu saí da rodoviária e fui para o terminal, isso umas 6 horas da manhã, para pegar um ônibus e então ir para a casa da minha sogra. Então eu lá cheguei na parada do ônibus, do terminal, e uma coisa que de cara eu percebi é que havia uma tecnologia que ainda não havia chegado naquela cidade. Uma tecnologia chamada fila. Eu percebi isso. Eu cheguei lá, na parada lá, e não tinha absolutamente fila nenhuma. Ok? E eu fiquei lá esperando, então, já sabia então que eu ia em pé no ônibus, sem problema, não ia tomar a frente de ninguém. Só que o que aconteceu? O nosso ônibus, quando ele entrou no terminal, o pessoal que estava lá na parada correu para o ônibus. Não era o ônibus que ia pegar a gente lá. Eles foram pegar o ônibus lá na entrada do terminal. E eu pensei que alguma coisa tinha acontecido, foi quando eu percebi que ali era uma corrida para ver quem pegava os bancos vagos que tinham dentro do ônibus. E então era aquela bagunça. Mas depois o ônibus fez a gentileza, né, de parar os que restaram, os remanescentes fiéis. A gente entrou. Quando eu entrei dentro do ônibus, eu percebi que o pessoal ali não havia consciência de uma tecnologia que já foi inventada nos ônibus, que é o da cordinha para pedir para descer. Então, o que é que eles faziam? Estava chegando a sua parada, eles davam 3 mãozadas na porta, na janela, e diziam, vai descer, motorista. Isso, meus irmãos, isso me faz pensar que essa desorganização lá era decorrente de falta de educação. Ok? Obviamente que eu não estou chamando todo mundo que mora em João Pessoa de mal educado. Mas aquelas pessoas daquele dia, elas estavam agindo de forma desorganizada, tanto fora quanto dentro do ônibus, por falta de educação. Porque educação é essencial para a organização. E o texto que nós acabamos de ler, ele é um texto central da carta de Paulo a Tito, onde o apóstolo Paulo descreve ali o que era essencial para que aquelas igrejas, de fato, fossem igrejas organizadas. E o apóstolo Paulo vai falar aqui nesse texto que o que é essencial para a organização de uma igreja é, portanto, a educação. No entanto, meus irmãos, a educação que o apóstolo Paulo fala aqui nesse texto não é essa educação formal que a gente tem nos nossos dias, no nosso dia a dia. Não é o dar o bom dia, boa noite, o ser gentil. Não é esse tipo de educação que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está falando de uma educação
que é promovida pela graça de Deus. Veja que ele diz no verso 11, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Que graça é essa que o apóstolo Paulo está falando? É da graça salvadora de Deus. E o apóstolo Paulo, ele havia acabado de dar orientações para Tito sobre cada classe da igreja, sobre como deveriam se comportar os homens mais velhos, as mulheres mais velhas, os homens e mulheres mais jovens. O apóstolo Paulo havia descrito como cada classe de pessoas dentro da igreja deveriam se comportar, deveriam se agir dentro da igreja. E agora, no verso 11 e 12, o apóstolo Paulo vai dizer o porquê, ou na verdade, o que causa esse comportamento correto, esse comportamento organizado, esse comportamento que é o que Deus espera dos crentes na igreja. E o que causa isso é que todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus passaram também por uma educação. A graça de Deus, quando ela te alcança, ela não apenas te salva, ela não apenas te leva para o céu, como a gente gosta de dizer. A graça de Deus, quando ela nos alcança, ela também nos educa, ela também nos transforma, ela também muda a nossa forma de enxergar as coisas, ela também muda a nossa forma de decidir, ela muda o nosso procedimento, e ela muda então o nosso comportamento. A graça de Deus, então, funciona, meus irmãos, como uma espécie de professor que ensina para uma criança como ela deve viver, como ela deve pensar, como ela deve decidir, e à medida que a criança vai aprendendo desse professor, ela vai sendo educada. O apóstolo Paulo, então, no texto que nós lemos, está nos dizendo que a forma como a gente vive é um efeito da educação promovida pela graça de Deus. E educação, meus irmãos, é algo que dá para ser percebido se nós temos ou não temos. E é por isso que nesse texto que nós lemos, o que o apóstolo Paulo vai apresentar aqui é quais são os sinais de educação espiritual. Em outras palavras, o apóstolo Paulo, ele vai apresentar aqui os 3 sinais que demonstram que você já tem sido educado pela graça de Deus. Então, já que estamos falando de educação, então eu quero propor aqui, no final desse sermão, um teste, uma prova para vocês. Onde nessa prova, no final desse sermão, você, sozinho, na sua cabeça, você vai marcar se você, de fato, tem sido educado pela palavra, educado pela graça de Deus. Então vamos lá. O primeiro sinal de educação da graça de Deus é o abandono de uma forma de viver. Veja que o apóstolo Paulo diz que a graça de Deus se manifestou a todos os homens, educando-nos para quê? Então ele diz, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Note que a primeira coisinha que ele fala aqui, o primeiro efeito dessa educação promovida pela graça de Deus, é esse ato de renegar. E a palavra aqui, meus irmãos, traduzida por renegar, ela literalmente significa ter refúgio de alguma coisa, ter nojo de alguma coisa. É como quando alguém oferece para você um prato, por exemplo, que acontecia muito comigo, antes de eu me mudar, as pessoas me ofereciam um prato, e quando eu sentia o cheiro do cominho, eu já rejeitava. É esse o sentido de renegar aqui. É quando você olha para alguma coisa e aquilo
não te apetece, aquilo te causa uma repulsa. E um detalhe que eu preciso chamar a sua atenção é que não está escrito aí na sua Bíblia renegando as paixões. Olha aí no texto. O texto não diz. Vai lá, verso 12. Veja que o texto não diz, para que renegando a impiedade. Ele diz o quê? Para que renegadas. Sabe qual é a diferença? É que quando o apóstolo Paulo usa esse verbo renegadas, ele está falando, meus irmãos, não de algo que é um processo, mas de algo que já aconteceu de uma vez por todas na vida de quem alcançou a graça de Deus. Paulo está dizendo que quando a graça de Deus nos alcança, ela nos transforma de tal forma que existe uma forma de se viver que, a partir do momento que você é salvo pela graça de Deus, você já não consegue suportar essa forma de viver. Você olha para essa forma de viver e você rejeita, você sente nojo, você sente refúgio disso. E Paulo descreve essa forma de viver em duas palavras. Ele fala da impiedade e das paixões mundanas. Basicamente, meus irmãos, a impiedade é uma forma de se viver onde Deus não é levado a sério, em consideração. A pessoa ímpia, a pessoa que vive em impiedade, é a pessoa que não considera Deus como alguém a quem ele deve levar a sério na sua vida. Então, a pessoa ímpia é aquela pessoa que toma as suas decisões de acordo com o seu próprio coração, de acordo com os seus próprios desejos. Então, como eu vou viver? Com quem eu vou me relacionar? Como eu vou falar? Como eu vou me vestir? Que ambientes eu vou frequentar? Quais práticas eu vou nutrir? Quais hábitos eu vou ter na minha vida? Quais coisas eu vou gostar? Quais são os meus gostos, minhas afeições? A pessoa ímpia toma essas decisões sem levar Deus em conta. Ela pode até acreditar em Deus. Ela pode até dizer que acredita em Deus. Mas a sua decisão de como viver não leva Deus em conta. É isso que significa impiedade. E se não leva Deus em conta, o que é levado em conta? As paixões mundanas. Paixão mundana é gostar, é ter afeição daquilo que esse mundo gosta e tem afeição. É o desejo, meus irmãos, pelo prazer, é o desejo pelo poder, é o desejo de ter suas afeições carnais, seus desejos carnais satisfeitos. Então, as pessoas deste mundo, as pessoas sem Cristo, elas são guiadas pelas suas paixões mundanas. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, ele disse, Efésios capítulo 2, verso 1, porque vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Então, as pessoas sem Cristo, elas tomam as suas decisões não considerando Deus, mas considerando os seus desejos, que são os mesmos desejos que este mundo tem. Então, perceba que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que quando você recebe a graça de Deus, essa forma de se viver, ela passa a ser rejeitada por você. Ela passa a ser uma forma insuportável. A graça de Deus, ela trabalha em você de tal forma que você já não consegue mais enxergar a sua vida, enxergar as suas decisões, sem que Deus faça parte dela. Onde Deus
não seja de fato levado a sério. Eu lembro, meus irmãos, de um período na minha vida. Eu cresci no interior do Ceará, e então, na minha juventude, eu mudei para Fortaleza, e os meus pais acharam que valeria a pena que eu e meus 2 irmãos, que a gente tem diferença só de 1 ano de idade para cada um, que valeria a pena mandar 3 jovens adolescentes morarem sozinhos em Fortaleza. Durante esse período, eu cresci na igreja, né? Meus pais sempre foram muito disciplinados com devocional, leitura da Bíblia e tudo, mas durante esse período, eu achei que valeria a pena eu conhecer uma forma de viver que eu nunca havia tido. E eu lembro, meus irmãos, de uma vez especificamente, que eu fui para uma festa, dessas bem mundanas que existem por aí, e quando eu cheguei em casa, aliás, no tempo em que eu estive nessa festa, eu percebia que eu não conseguia curti-la como a galera que estava lá estava curtindo. E quando eu cheguei em casa, eu não consegui colocar minha cabeça no travesseiro e dormir em paz. Eu sentia que alguma coisa estava muito errada. Eu sentia que eu não tinha conseguido curtir, eu não tinha conseguido gostar, por mais que eu tentasse, que não é como se não encaixasse. E naquele momento foi que eu comecei a perceber que existia alguma coisa em mim. Alguma coisa me tornava diferente dos amigos com quem eu fui. E a resposta é a graça de Deus. É o Espírito Santo em mim. E isso é uma marca inalienável de quem é crente. Você já não consegue mais, meus irmãos, gostar, sentir prazer pleno em uma forma de viver onde Deus não é levado a sério, onde Deus não é honrado. O cristão, o crente, quando ele é transformado pela graça de Deus, ele não consegue mais sentir prazer num casamento estabelecido sob pecado, em relacionamentos, em amizades estabelecidas em torno do pecado. Não consegue mais trabalhar de uma forma onde o pecado é que governa a sua forma de trabalhar. Ele não consegue mais. Não consegue. Simplesmente, ele não se encaixa mais nisso. E eu não estou dizendo, meus irmãos, aqui, de forma alguma, que o crente, ele não cometa pecados, que ele não erra. É claro que ele comete pecados. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que uma vez que a gente é alcançado pela graça de Deus, o pecado nos entristece. O pecado causa um peso na nossa mente, no nosso coração. Você não consegue viver com o pecado na sua vida como se tivesse tudo bem. Você não consegue. Porque a graça nos transforma de tal forma que um estilo de vida baseado no pecado, ele passa a ser visto com nojo. Isso, meus queridos, o primeiro sinal de que, de fato, a graça de Deus já tem te educado é se você sente nojo de uma forma de viver, se você abandonou uma forma de viver mundana. E mais uma vez, isso é essencial também para a vida de igreja. Uma igreja devidamente organizada, uma igreja que devidamente honra a Deus, glorifica ao Senhor. É uma igreja, meus irmãos, que não segue os padrões de pecado deste mundo. É uma igreja que rejeita uma forma de viver onde Deus não é levado a sério. Ok? Onde é uma igreja que rejeita uma
pregação, uma música, um culto, onde Deus não é honrado. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, o primeiro sinal de que de fato temos sido alcançados pela graça de Deus, e que isso é importantíssimo para a nossa vida pessoal e para a nossa vida como igreja, é se você já abandonou uma forma de viver mundana. O segundo sinal, meus irmãos, é abraçar uma nova forma de viver. Veja que o apóstolo Paulo, ainda no verso 12, diz: renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Perceba que agora sim, o apóstolo Paulo utiliza aqui o verbo viver de uma forma que fala de um processo. O verbo aqui traduzido como vivamos, ele fala de um processo, de algo que vai sendo construído durante uma jornada, durante a sua vida. Então, a graça de Deus, ela promove o início de um aprendizado de uma nova forma de se viver. Você entra numa escola que a gente muitas vezes gosta de chamar de discipulado, onde o Senhor Jesus Cristo chama isso de fazer discípulos, onde você pouco a pouco vai sendo cada vez mais moldado à imagem de Jesus. Pouco a pouco você vai aprendendo, através da graça de Deus, como que você deve viver. E o apóstolo Paulo descreve aqui, meus irmãos, a forma como um crente vai aprendendo a viver através de 3 palavras. Ele fala sensata, justa e piedosamente. E interessantemente, essas 3 palavras, elas designam as 3 áreas de relacionamento que nós temos em nossas vidas. A sensatez fala sobre a forma como você se relaciona consigo mesmo. A pessoa sensata é a pessoa que toma boas decisões, que toma decisões que redundam em coisas boas para si mesmo, ok? Então, a pessoa insensata, por exemplo, é aquela pessoa que pensa que vai ter Corinthians e Palmeiras hoje, inclusive um dos 2 fez gol agora, né? Vai ter Corinthians e Palmeiras hoje, então, talvez para mim seja bom ficar em casa. Isso é uma decisão insensata. E aí a pessoa prefere ver um entretenimento barato do que crescer na graça de Deus. Isso é uma insensatez. A pessoa sensata é uma pessoa que toma boas decisões. E Paulo está dizendo que a graça de Deus, então, quando nos alcança, a gente vai aprendendo durante a nossa vida com Cristo a tomar boas decisões que trazem consequências positivas para nós mesmos e para os outros. Além de sensatez, o apóstolo Paulo fala de justo, e justiça diz respeito ao nosso relacionamento com os outros. A graça de Deus também nos ensina, meus irmãos, e transforma a forma como a gente se relaciona com os outros. E por que Paulo chama isso de justo? Porque na perspectiva bíblica e cristã, a forma como você molda o seu relacionamento com os outros é a forma como Deus se relaciona com você. Você lida com os outros à luz de como Deus lidou com você. Lembra que o apóstolo João diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, se Deus nos perdoou, também nós devemos perdoar os outros. Então, a fé cristã, a graça de Deus, a palavra de Deus nos ensina como nós devemos tratar as pessoas. E como é que nós devemos tratar as pessoas? À luz de como Deus tem nos tratado.
Se Deus há muito te perdoou, então você aprende a perdoar muitos outros. Se Deus tem paciência com você, você aprende a ter paciência com o outro. Se o Senhor Jesus Cristo abriu mão de toda a sua glória para nos servir, para servir o seu povo, então você também pode e deve abrir mão de muita coisa que você acha que não deveria abrir mão para servir os outros. Algo que eu sempre gosto de pensar, meus irmãos, é o seguinte: se Deus decidir me tratar da forma como eu trato a minha esposa, os meus filhos, as pessoas com quem eu convivo, os mais pobres, os mais necessitados, e se Deus decidisse me tratar da forma como Jesus nos ensinou a orar a Deus, certo? Você deve conhecer o Pai Nosso, né? O Pai Nosso diz assim: perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado quem nos tem ofendido. Eu não sei se você já orou isso a Deus, mas tem que ter muita coragem para orar isso para Deus. Não coragem, mas aquilo que Paulo chama de a couraça da justiça, que é o quê? Você ter consciência de que você já tem perdoado os outros. E é por isso que você pode chegar diante de Deus e dizer: me perdoa como eu tenho perdoado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o que a graça de Deus, o que a palavra, o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, é que nossa relação com Deus depende da nossa relação com os outros. E a nossa relação com os outros depende da nossa relação com Deus. E isso é o que faz com que o crente, com que o cristão tenha relacionamentos cada vez mais transformados. O que faz com que o cristianismo restaure tantos casamentos? O que faz com que os crentes ajudem tantos pobres? O que faz com que os crentes perdoem, se alegrem com os outros? O que deve fazer? É o fato de que é assim que Deus nos trata, meus irmãos. E isso a gente vai aprendendo com a graça de Deus. E a terceira palavra que Paulo utiliza é a palavra piedosa. Então nós já vimos que o impiedoso é quem não leva Deus a sério. Sendo assim, o piedoso fala do nosso relacionamento com Deus e de levar Deus a sério, de temer ao Senhor. Enquanto o mundo afasta Deus de suas vidas, nós queremos cada vez mais Deus presente em todas as áreas das nossas vidas. Enquanto o mundo sente prazer nas suas paixões mundanas, o crente, ele diz: te adorar, Senhor, é o meu prazer. Deus é a minha sede. Eu desejo a Deus assim como a terra seca deseja a água. A graça de Deus vai nos ensinando cada dia mais, meus irmãos, a perceber que é de fato Deus que satisfaz as nossas almas. Que é de fato em Deus que nós encontramos a paz que o mundo tanto busca e não encontra. É de fato o Senhor quem nos dá aquilo que nós mais precisamos. Portanto, o texto aqui fala que o crente apresenta uma nova forma de viver. Ele vive de uma maneira que Deus se agrada. Ele vive de uma forma que trata bem os outros. E ele vive tomando boas decisões. Meus queridos, de acordo com o IBGE, 85% dos brasileiros ou mais se intitulam cristãos. Desses 85%, quase 30%, e esse número só aumenta cada dia mais, se intitulam evangélicos. Então perceba que mais da metade
mais da metade quase a metade dos que se intitulam cristãos no Brasil são cristãos evangélicos. Eu pergunto a você, por que o Brasil é um país tão marcado pela imoralidade, pela desonestidade, pela corrupção? Por que o Brasil é um país tão perverso, meus irmãos? Onde as pessoas não se comportam como deveria no trânsito, onde as pessoas não têm problema em assaltar, em serem desonestos, em se darem bem, em sonegar impostos. Por que o Brasil é marcado por isso? Se 85% dos brasileiros afirmam que são seguidores de Cristo. A resposta é que a grande maioria dos brasileiros e a grande maioria dos evangélicos afirmam que seguem a Cristo, mas as suas vidas, de fato, não foram alcançadas pela graça de Deus. Porque uma vez que a nossa vida é alcançada pela graça de Deus, nós entramos num processo de correção do nosso comportamento. Nós entramos num processo em nos tornarmos pessoas cada vez melhores, termos relacionamentos cada vez melhores, e que fazemos tudo isso cada vez mais para a glória de Deus. Para vocês terem ideia, aquele fato de que mais de 50% dos casamentos terminam em divórcio, isso também acontece, também é com essa taxa nas igrejas evangélicas. Porque muita gente, meus queridos, muita gente é evangélica, mas namora como o mundo namora. É evangélico, mas se veste como todo mundo se veste. É evangélico, mas é desobediente, desrespeitoso com os pais, como todo mundo é. É evangélico, mas sente prazer nas mesmíssimas coisas que este mundo sente. E isso é um forte sinal. Se isso faz parte da vida de muitos evangélicos, e se isso faz parte da sua vida, se você percebe que ano após ano, domingo após domingo, dia após dia, você não vai se tornando um crente melhor, e consequentemente um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um amigo melhor, um membro da igreja melhor, se você não percebe que as coisas estão avançando na sua vida espiritual com Deus, então tem alguma coisa de errado aí. Então pode ser que você ainda não entrou no processo de educação da graça de Deus. E em terceiro e último lugar, o terceiro sinal de que nós de fato já fomos alcançados pela graça e começamos um processo de educação, é aguardar uma forma futura de se viver. Então, recapitulando, o primeiro sinal é abandonar uma forma de se viver. O segundo sinal é abraçar uma nova forma de se viver. O terceiro sinal é aguardar uma forma futura de se viver. Veja que o apóstolo Paulo usa essa palavra no verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Meus queridos, a palavra aqui traduzida, esse verbo traduzido aqui por aguardar, ele quer transmitir a ideia de alguém que está num porto e ele está olhando para o horizonte, esperando ansiosamente que o barco de uma pessoa amada apareça no horizonte. É essa a imagem de alguém que está em uma espera preparada. O que é uma espera preparada? É quando você está esperando, mas você não está esperando na rede, como um bom cearense. Eu sou cearense, né? Então eu vou
eu lembro quando eu cheguei aqui em Pinhais, que tinha que instalar a internet lá em casa, né? Você acha que eu fiquei esperando o carro da internet deitado na rede que fica lá nos fundos? Não. Eu fiquei esperando no sofá que dá para a janela, que dá para a rua. Porque eu queria que na hora que o carro da internet embicasse na rua, eu já queria estar abrindo o portão para ele entrar. Isso é o que é chamado de espera preparada, de você esperar pronto, se aprontar para a chegada. É como nos casamentos, meus irmãos. As irmãs aqui, eu não sei se vocês tiveram, o chamado dia de noiva, que é quando a mulher, ela passa aquele dia do casamento, mas ela passa aquele dia se aprontando com todas as regalias para o momento de se encontrar com o seu noivo. O que Paulo então está dizendo aqui, meus irmãos, é que ser crente, ser alcançado pela graça de Deus, implica em esperar, mas esperar se aprontando para o encontro com o nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Paulo nos diz aqui que o Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que se deu por nós, que provou o seu amor por nós, e que Ele fez isso para nos dar uma vida redimida, para nos dar uma vida onde Deus é tudo em você. Ele morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus para dar isso para você. Uma vida sem lágrimas. Uma vida onde Deus é tudo. E tudo que você faz para Deus e por Deus. E por isso é a vida mais prazerosa que alguém pode ter. É a vida que nós tanto sonhamos em ter, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo morreu para nos dar essa vida, para purificar um povo seu, um povo que vive de boas obras que glorificam a Deus. E quando o Senhor Jesus Cristo vier, nós nos encontraremos com Ele e receberemos essa vida que nós tanto desejamos. Sempre que eu falo sobre isso, meus irmãos, eu me emociono, porque eu fico pensando, como será que vai ser a vida onde eu serei ressuscitado e os meus filhos que são autistas também serão ressuscitados. E eu poderei conversar com eles e conhecê-los como pessoas transformadas por Deus, e eu também transformado. E nós teremos relações, nós teremos amizades, nós teremos uma vida totalmente centrada no amor. Nós viveremos num mundo onde não precisará de luz, porque Deus mesmo será a nossa luz. Então, onde nós andarmos, onde nós vivermos, nós viveremos em amor, porque Deus será, o amor será a nossa luz. E, meus irmãos, ser crente é esperar por isso. Ser crente é aguardar por isso. E eu gosto de dizer que esse é o aspecto mais esquecido do processo da educação cristã, meus irmãos. A esperança, o aguardar, não é uma força, não é algo forte para quem tem uma vida muito boa aqui. Então, como a nossa vida no século 21 tem sido uma vida majoritariamente tranquila, não tem sido uma vida onde o sofrimento é a maior parte do seu dia a dia, mas as coisas boas. Eu, por exemplo, hoje, se você me perguntar qual foi o sofrimento que eu passei hoje, eu tive de manhã aqui, dando aula, coisa que eu gosto, depois tive um almoço delicioso, fui para o quarto, dormi numa cama confortável, com ar-condicionado. Então, a vida hoje não é sofrimento para a maioria das pessoas.
E é por isso que a maioria das pessoas, inclusive dos crentes, não sente falta de que Jesus venha logo. Porque a vida não está mais tão difícil assim. No entanto, meus queridos, deixe-me dizer a você que, primeiro, se você entende a presença do pecado e o quanto isso é ruim, o quanto essa vida nunca será uma vida tão boa assim, porque o pecado continuará conosco até o final. Se você entende isso, a vinda de Cristo será um desejo do seu coração. Mas não apenas isso. Eu sinto lhe informar que Deus faz questão de levar você e a mim para o vale da sombra da morte. Uma hora ou outra, você vai desejar que Cristo volte logo. Uma hora ou outra. Uma ilustração que eu gosto de dizer, espero que você entenda. Uma hora ou outra, Deus vai te dar uma rasteira. E você vai, nessa rasteira, entender que enquanto você estiver de pé, você precisa estar esperando por Jesus. Porque uma hora ou outra o sofrimento vai bater na porta da sua casa. E você vai enxergar a vida como ela de fato é. Mas quem tem a graça de Deus, tem esperança. E agora, aguarda. O crente, ele não vive a sua vida contando com o dia da sua morte. Ele não pensa assim, eu vou curtir tudo o que eu tiver que curtir, porque um dia eu morrerei. A graça nos educa a pensarmos de uma outra forma, a pensarmos, eu devo viver do jeito que eu devo viver, porque um dia eu me encontrarei com Cristo. Como eu vou me encontrar com Jesus, eu preciso viver de uma forma que quando Jesus vier, a minha vida seja um ato de adoração a Ele. Então eu lhe pergunto, meus irmãos, será que esses 3 sinais da graça de Deus, da educação da graça de Deus, faz parte da sua vida? Se isso fosse uma prova, e você tivesse que marcar, eu percebo a graça de Deus na minha vida, através desses sinais, abandono de uma vida, abraçar uma nova forma de se viver e aguardar uma forma futura de se viver. Qual nota você tiraria nessa prova? Nós, que já fomos alcançados pela graça de Deus, meus irmãos, se quisermos viver como Deus espera que nós vivamos, se nós quisermos ter uma igreja saudável, nós precisamos desses 3 sinais. Então, se nessa noite você aqui, porventura, percebeu que talvez nunca tenha recebido da graça de Deus em você, eu tenho uma boa notícia para você. Que se você clamar pela misericórdia do Senhor, Ele te dá Jesus. Ele pode te dar da sua graça. Deus é adorado quando pessoas se submetem a Ele, quando pessoas se humilham na presença dEle e dizem, Senhor, me dá da tua graça. Me dá de Jesus Cristo. Então eu tenho essa boa notícia para você. Se você está aqui nessa noite e você percebeu, a graça de Deus, a educação da graça de Deus ainda não está em você. Você não precisa sair aqui dessa noite da forma como entrou. Você pode clamar ao Senhor e pedir que Ele transforme seu coração, que Ele te alcance com a sua graça. E aos demais irmãos, você que marcou que sim, você que marcou que esses sinais estão na sua vida, eu encorajo você, continue firme.
apesar dos sofrimentos, apesar das durezas dessa vida, continue firme. Nunca, absolutamente nunca, abandone ao Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você e você continue crescendo cada dia mais, até aquele perfeito dia em que você se encontrará com Ele e Ele te dirá: servo bom e fiel. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela forma, ó Deus, como ela penetra as nossas almas como uma espada, e ela discerne os nossos pensamentos, os nossos atos. Nós pedimos a Ti, ó Deus, se alguém aqui nessa noite ainda não foi alcançado pela Tua graça, que pelo Teu amor e Tua soberania o Senhor salve vidas nessa noite. E não apenas salva, ó Deus, mas também educa, transforma. Nós rogamos a Ti, ó Deus, que haja transformação de vidas nessa casa, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.